Oi, gente. Espero que todos estejam bem, certo? Voltando aqui para as nossas videoaulas. E hoje, no curso, a gente vai estar vendo o módulo 4, que são as classes farmacológicas, e vocês podem estar acompanhando esse conteúdo na apostila, tá bom? Então, sobre esse conteúdo, é importante a gente fazer algumas perguntas no início. Quais as principais classes farmacológicas representadas pelos medicamentos de maior movimento em uma farmácia? Então, no decorrer da aula, a gente vai ver os principais conceitos, certo? Como também os principais medicamentos que estão em circulação em uma farmácia e que é importante o atendente de farmácia, o balconista, saber quais são essas classes de medicamentos, tá bom? Uma outra pergunta é: o que garante que um medicamento seja classificado em uma ou em outra classe farmacológica? A gente pode estar se perguntando assim, Por que um medicamento é classificado como antibiótico, outro é classificado como antifúngico, como antiviral, Então, por que eles são classificados? E isso a gente vai entender o porquê. Mas para isso, é preciso a gente lembrar uma coisinha, que os medicamentos, eles são produtos que contêm um ou mais fármacos e são destinados para a prevenção e tratamento de doenças. E isso a gente viu bem no início do curso. E que os medicamentos, eles adquirem uma forma física, que aí é o que caracteriza a sua forma farmacêutica. Se ele vai ser comprimido, se ele vai ser uma cápsula, se ele vai ser um líquido, um xarope, enfim. Então, a gente viu isso na primeira aula. E a escolha da forma farmacêutica deve levar em consideração a sua via de administração, que também a gente já viu. Então, é só mesmo para a gente recapitular e dar continuidade à aula. E respondendo à segunda pergunta, o que é que vai classificar se um medicamento faz parte de determinada classe farmacológica ou não, é justamente o seu efeito terapêutico. Outro tipo de classificação de medicamentos que surge é justamente essa, as classes farmacológicas, que tem como um critério classificatório para dizer se esse medicamento faz parte dessa classe ou dessa determinada classe, é o efeito principal pelo qual eles são utilizados terapeuticamente. Então, se o medicamento ele serve para diminuir a pressão arterial do paciente que sofre com essa doença, da hipertensão arterial, é claro que o principal efeito farmacológico dele é reduzir a pressão arterial, manter níveis adequados. Então, ele vai ser classificado como o quê? Um antihipertensivo. Então, dependendo do seu efeito terapêutico, que ele vai promover, se é para a cura de uma doença, se é para a prevenção, se é para o tratamento, ele vai ser classificado em uma determinada classe farmacológica, tá bom? E aí é importante a gente ressaltar que, então, tia, quer dizer que eu tenho que saber, esse medicamento serve para quê? Não. É importante vocês saberem pelo menos o conceito de cada medicamento, na verdade, cada classe farmacológica, porque o balconista, ele tem que entender, vai que chega um cliente querendo um antibiótico, claro, ele tá com a receita bonitinha ali, aí você vai pegar, mas nem sabe para que serve, Pelo menos o conceito geral você deve saber da classe farmacológica. E lembrando que os medicamentos, eles devem ser prescritos, por profissionais capacitados para tal, Então, o balconista, ele não tem essa responsabilidade, esse dever de estar prescrevendo nenhum medicamento. Ele vai dispensar um medicamento, mas aí ele precisa dar algumas orientações, como eu falei para vocês no início. Não é somente você dispensar um medicamento e mandar o paciente embora. Você que é um bom atendente, um bom profissional da área, você vai tentar dar orientações, dizer o que é que deve ser feito ou não. Claro que isso também deve ser feito pelo profissional que recomendou e prescreveu o medicamento. Mas um bom profissional é aquele que faz valer a pena a sua profissão. Então, é claro que quem é um bom atendente de farmácia vai tentar dar as indicações, você tem que fazer assim, você pode fazer assim, Ou reforçar mesmo que o médico ou o dentista, enfim, o profissional que prescreveu, orientou ao paciente, tá bem? Então, começando aqui sobre as classes farmacológicas. Quais são os principais fármacos que atuam no sistema nervoso central? Lembrando que nessa aula a gente vai trazer somente os principais ou a grande maioria que está em circulação em uma farmácia. Tem várias outras classes de medicamento, outras classes farmacológicas. Claro, a gente sabe, é uma infinidade. Mas aqui vem os principais que é importante vocês estarem sabendo, tá bom? E aí, os que atuam no sistema nervoso central, a gente tem, por exemplo, os antidepressivos, que são utilizados, para o tratamento da depressão.
e outros transtornos depressivos de humor, que isso você já deve ter escutado falar. Dentre eles, a gente tem a fluoxetina, temos a amitriptilina, que é também conhecido como amitril. Então, são alguns medicamentos, né, exemplos de medicamentos que são considerados dessa classe dos antidepressivos, tá certo? Temos também os estabilizadores de humor, que são os que são indicados para o tratamento do transtorno bipolar, que vocês também já devem ter escutado falar ou devem conhecer alguém que tenha, né? Que isso são doenças do sistema nervoso central e que precisam de tratamento, de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tá certo? E aí, dentre esse exemplo dos estabilizadores de humor, temos o lítio, é um dos medicamentos utilizados para o transtorno bipolar. Certo? Outra classe são os ansiolíticos, que são indicados para os transtornos de ansiedade, que isso é bem mais próximo da gente, né, da realidade juvenil, como transtorno de estresse pós-traumático, né, após algum trauma, um acidente, né, ou a morte de algum familiar, a pessoa acaba adquirindo a ansiedade, né, ou um estresse e aí acaba fazendo um tratamento com ansiolítico. Como também um transtorno de ansiedade generalizado, que é um pouco mais grave, certo? E aí, por exemplo, a gente tem o bromazepam, o diazepam, acho que vocês já até ouviram falar que são mais conhecidos. Outra classe são os hipnóticos sedativos, que aí entre eles a gente tem o midazolam, certo? Que ele vai fazer o quê? Ele vai induzir a pessoa ao sono, né? Vamos supor uma pessoa que esteja ali, geralmente as pessoas que têm problemas mentais, indivíduos que têm algum transtorno mental, que está agressivo, ou que não quer se internar e precisa se internar, eles acabam que dando esse hipnótico sedativo, né, para induzir ao sono e aí o paciente tentar se acalmar, tá certo? Outra classe são os anticonvulsivantes, que são utilizados para pessoas que têm epilepsia, né, que é aquela doença que dá convulsões. E aí tem vários níveis de convulsões, mas aqui a gente não vai entrar em detalhe, que vocês têm que saber para que servem esses anticonvulsivantes. É justamente para tratar essas convulsões, para prevenir ou mesmo para reduzir os danos que essa convulsão possa trazer para o paciente, tá certo? E o exemplo a gente tem o fenobarbital, que é o conhecido Gardenal. Outra classe de medicamentos são os antiparkinsonianos, que é usados no tratamento da doença de Parkinson, né, no mal de Parkinson, que é aquela doença em que o paciente ele fica trêmulo, né? Uma das características é que ele fica se tremendo, mas tem outra sintomatologia, outros sintomas. E aí o exemplo, a gente tem um biperideno e levodopa mais o carbidopa, né? São alguns medicamentos que são utilizados, né, para pacientes que têm mal de Parkinson, tá certo? Geralmente é na fase idosa que o idoso acaba adquirindo, tá bom? Vamos dando continuidade aqui. Então, são muitas classes de fármacos, certo? Mas aí só alguns que a gente vai estar destacando. Para o sistema cardiovascular, a gente tem os medicamentos que são utilizados, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva. E o que é isso, tia? É quando o coração está passando por algum problema e ele não vai conseguir bombear esse sangue de maneira adequada, certo? E aí tem que ser utilizado alguns medicamentos para o paciente, para o indivíduo funcionar, né, ter seu coração funcionando adequadamente, né, e responder à demanda do corpo. E aí o exemplo que a gente tem é o carvedilol, não sei se vocês já ouviram, se já viram, né, algum avô, pai. Temos também os antiarrítmicos, que são utilizados para arritmias cardíacas, né, quando o coração ele não está funcionando de maneira correta. E aí são utilizados alguns medicamentos para que ele possa estar respondendo de maneira correta ao organismo, né? E aí o exemplo que a gente tem é a adenosina, o sotalol, são alguns medicamentos. Outra classe, e essa é bem mais comum a gente presenciar, são os antipertensivos, que é indicado justamente para o tratamento da hipertensão arterial. E aí dentro dos antipertensivos a gente tem algumas subclasses. Temos os simpatolíticos, que aí tem o exemplo do propranolol. Temos os vasodilatadores, que é a hidralazina, né, um exemplo. Os diuréticos, como furosemida, certo? E outros fármacos também, que vão inibir a enzima, algumas enzimas, que é o caso do captopril, losartana, enalapril, né? Então, assim, o importante mesmo é você saber o que os antihipertensivos, para que eles são indicados, quais os exemplos que a gente tem dessa classe, tá certo? Então, no sistema cardiovascular, a gente tem algumas dessas classes, né? No sistema respiratório, como vocês podem estar vendo na aula, a gente tem os antitussígenos, né, são os que são indicados para o reflexo de tosse.
E aí o exemplo que a gente tem é o cloperastina, o dropropizina, né? São alguns medicamentos que são prescritos para pacientes que têm esse reflexo da tosse, e aí eles são indicados para isso, para inibir esse reflexo, tá certo? Temos os expectorantes e os mucolíticos, provavelmente alguém já usou algum dia, né, por tá bem secretivo, né, e aí é prescrito algum medicamento para você conseguir expelir essa secreção. E aí a gente tem um exemplo, o Ambroxol, que é bem conhecido, e a carbocisteína. Fármacos para o resfriado, que é bem comum a gente ver, né, que é para aliviar os sintomas. Temos o paracetamol, né, que é utilizado para isso, nafazolina, certo? E os antiasmáticos, né, que também faz parte do sistema respiratório e é um dos medicamentos prescritos. É indicado para a profilaxia de crises agudas, né, quem tem asma, e aí nas crises agudas acaba que utilizando, ou para o alívio do broncoespasmo, quando a pessoa já tem essa doença instalada e faz uso desse medicamento. É o caso do salbutamol, certo? E, gente, só para destacar, todos esses medicamentos têm que ser prescritos, claro, tem que ter orientação médica ou do enfermeiro, tá certo? Ou do farmacêutico, enfim, mas tem que ter orientação. E lembrando, todos os medicamentos têm seus efeitos colaterais, seus efeitos adversos. Então, é importante estar orientando também para o paciente. A questão da dosagem tem que ser prescrita de maneira correta, porque esse medicamento, uma dose a mais ou uma dose a menos, pode ser que ele não esteja atingindo o seu efeito, como também uma dose a mais, né, a superdosagem, pode trazer algum mal para o paciente, tá bom? Outros fármacos, né, falando assim do sistema, continuando na ordem do sistema, a gente tem o trato gastrointestinal. Quais são os principais fármacos que podem estar circulando em uma farmácia para atuar no trato gastrointestinal? Aí a gente tem os antissecretores, que são fármacos utilizados no tratamento de gastrite, de úlceras pépticas, ou seja, as úlceras geralmente são lesões, né, que são causadas, pode ser a nível gástrico ou a nível intestinal, certo? Que é causada pelo excesso de suco gástrico, enfim, por N coisas, N fatores que pode estar cometendo o indivíduo. E aí a gente tem que tratar. E um exemplo desses medicamentos antissecretores é a ranitidina, tá certo? Os antiácidos, né, que aliviam os sintomas de azia e queimação, quem nunca sentiu? E aí, dentro desses antiácidos, a gente tem o exemplo do bicarbonato de sódio, que pode ser utilizado para isso. Os antidiarreicos, que é indicado, claro, para o caso de diarreia, e o exemplo que a gente tem é a loperamida, tá bom? Outra classe são os laxantes e os purgantes, que são indicados para casos de constipação intestinal, né, para quem tem o intestino preso, e aí acaba que fazendo uso desses laxantes e purgantes, e um bem conhecido é o óleo mineral, tá? Os digestivos, né, que vão auxiliar o processo de digestão no trato gastrointestinal para melhorar, e aí a gente tem a alcachofra, temos o boldo, né, quem nunca tomou um chá de boldo? E por fim, nessa classe, a gente tem os espasmolíticos ou antiespasmódicos, né, que vão reduzir a motilidade do trato gastrointestinal, aliviando os espasmos. O que são os espasmos? É como se fossem movimentos, contrações, certo, no intestino, e isso pode sim gerar um problema, uma doença no paciente, tem que ser tratado. E um exemplo que a gente ele pode estar fazendo o uso é a escopolamina ou atropina, para reduzir esses espasmos, certo? Outro sistema, né, outra situação também do organismo e que tem alguns fármacos que vão interferir é o metabolismo e a nutrição. E aí dentro desses a gente tem os anorexígenos, que são utilizados no tratamento da obesidade, né, para perder o peso, para promover a redução, né, ou perda de apetite. E aí que vai ajudar também na absorção de gordura, né, para que essa pessoa venha reduzir o peso. Aí a gente tem o exemplo o orlistat e a sibutramina, certo? Temos os antidiabéticos, né, que também é outra classe comum que a gente vê, é recorrente, que é para tratar o diabetes mellitus. E aí dentro desse a gente sabe que temos vários tipos de diabetes. Temos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e para cada um tem uma conduta terapêutica também dependendo do indivíduo. E aí a gente tem, por exemplo, as insulinas, temos a metformina, né, temos a glicazida, são vários medicamentos. Fármacos para o hipotireoidismo, né, que é um problema na tireoide. E aí a gente tem o exemplo, a levotiroxina, ou para o hipertireoidismo, certo? Que aí a gente tem o propiltiorolacila,
tioracila, E também temos os agentes que afetam a calcificação, né, que aí já é a nível mais de cálcio nos ossos, no organismo, que vão estar afetando vão estar causando esses distúrbios no metabolismo do cálcio, e a gente tem alguns medicamentos que são utilizados, principalmente na fase já adulta, do idoso, para prevenir, né, algum problema, algum distúrbio ósseo. E aí a gente tem o caso da calcitonina, né, temos também os cálcios, né, que a maioria dos idosos usam. Fármacos que atuam no metabolismo do ácido úrico. O ácido úrico, gente, ele é um produto resultante da quebra de uma proteína, que a gente chama de purina, certo? Então, é como assim, quebrou-se essa proteína e teve o ácido úrico. Esse ácido úrico, o seu normal é para ser uma parte excretada e outra parte ficar no sangue. Só que aí pode acontecer alguns problemas, né? Tanto na questão dessa enzima ao ser quebrada, como na eliminação desse ácido úrico, aí ele pode se acumular no paciente, né, no indivíduo, se acumular no organismo e causar alguns problemas. E aí tem que ser feito o uso de alguns medicamentos para regular isso. Aí a gente tem o caso do allopurinol, certo? É um medicamento que é muito utilizado nessa situação. Outra situação que a gente tem são as vitaminas, né, que são substâncias essenciais ao metabolismo dos seres vivos e são necessárias em quantidades muito pequenas, também não pode ser usada de forma abusiva. E aí a gente tem as vitaminas hidrossolúveis, né, que são solúveis em água, e as lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, em gordura. Dentro das hidrossolúveis a gente tem o caso da piridoxina, né, o ácido ascórbico. Dentro das lipossolúveis, a gente tem o tocoferol, beta-caroteno, né? São algumas das vitaminas que podem estar circulando na farmácia. Continuando e quase terminando, a gente tem os anticoncepcionais, que são utilizados para evitar a gravidez. E dentro deles, a gente tem o levonorgestrel, certo? Aí dentro desses anticoncepcionais, a gente sabe que tem os medicamentos, né? As pílulas, e temos também os injetáveis, né? Então, são várias formas, são vários tipos de anticoncepcionais. Mas, enfim, no geral, a gente sabe que são para evitar a gravidez, tá certo? Ainda nessas classes farmacológicas, temos os antialérgicos, né? Que são utilizados para os casos de alergia. Pode ser uma alergia na pele, né? Enfim. E aí a gente tem o pimetixeno. Temos um também bem conhecido, que é o dexclofeniramina, né? Os nomes são bem complicadinhos, mas que esses são utilizados para casos de alergias, tá bom? Outra classe são os fármacos usados na dor e na inflamação, né? Quem nunca? Que são indicados justamente em condições que apresentam isso, dor e inflamação. Aí um exemplo que a gente tem é o diclofenaco de sódio. E aí, uma coisa a ser falada, né? Uma pausa aqui, é sobre o uso do diclofenaco. A gente sabe dos seus problemas que ele pode estar causando no sistema cardiovascular, né? A nível de coração. E aí ele não pode ser usado de forma abusiva ou irracional. Por isso que eu digo, todos os medicamentos eles têm seus, né, a favor e têm seus contras. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está usando, certo? E, por fim, os fármacos que são usados em infecções, que aí a gente tem dentro desses os antivirais, os antibacterianos, os antifúngicos e os antiparasitários, né? São usados contra infecções. Por exemplo, se for uma infecção viral, a gente pode estar usando o oseltamivir. Geralmente, os antivirais, ele vem com esse finalzinho, mivir, né? Tenofovir, certo? Também temos lamiduvina, são alguns medicamentos antivirais que são utilizados. Antibacterianos, aí a gente já sabe que é para infecção causada por bactérias, temos o bem conhecido, que é a amoxicilina, né? E aí a questão também do uso abusivo que se faz da amoxicilina desses antibacterianos. E aí a gente sabe que quando há esse uso excessivo, o paciente pode estar adquirindo uma resistência, né? As bactérias acabam ficando resistentes e aquele medicamento ele não vai servir mais, e você vai ter que usar um outro mais forte. Temos os antifúngicos, que é causada por fungos, né? Às vezes o fungo na pele que causa micose, né? Geralmente nas unhas também. Aí temos um exemplo do cetoconazol. Geralmente os antifúngicos eles terminam no zol, miconazol, certo? Os antiparasitários são indicados para parasitoses. Aí a gente tem o benznidazol, cloroquina, né? Por exemplo, um exemplo básico é que a gente conhece usar medicamento para verme, né? Que sempre, às vezes, a gente tem que estar tomando. Então, faz parte dessa classe dos antiparasitários, tá bom?
E aí, essa era a aula de hoje, né? Bem mais rápida, porque o ideal mesmo, o objetivo mesmo, é vocês saberem quais são as principais classes farmacológicas que estão em circulação, certo? Quais os medicamentos que fazem parte dessas classes farmacológicas. Por que que um medicamento é classificado nessa classe e não nessa? Justamente pelo seu efeito terapêutico. Se eu quero para tratar uma infecção, ele vai ser, né, para a classe farmacológica contra a infecção. Se eu quero para diminuir e reduzir a minha pressão ou deixá-la em nível estável, eu vou estar na classe dos antihipertensivos. Então, era basicamente isso a aula. E aí, no finalzinho, tem uma atividade, tá certo? Composta por 3 questões. E aí, eu peço para vocês estarem respondendo e me enviando até no máximo sábado, meia-noite. Eu fico aguardando a resposta de vocês, porque conta como frequência. É importante todos estarem enviando, também estarem assistindo a aula. Se tiverem dúvida ou não ficou entendida alguma coisa, ou quer saber de algo mais e que eu possa estar ajudando, pode vir falar comigo. Tem o meu e-mail no final da aula, como também pode vir no meu WhatsApp, tá certo? No mais, obrigada, né, mais uma vez. Desculpa aí qualquer coisa. E qualquer dúvida é só falar, tá certo? Até mais!